Meus irmãos, eu sempre começo perguntando se você está feliz com Jesus. Está tudo bem aí na sua casa? Está tudo bem com a sua família? Eu creio que Deus está provisionando você nesse tempo em que muitos de nós não estão exercendo as atividades plenamente como nós exercíamos antes, mas eu creio que o Senhor está suprindo as nossas vidas. E eu espero. Eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 8, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 8 até o verso 16. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 8 até o verso 16. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que o visse pudesse matá-lo. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi para a terra de Nod, ao leste do Éden. Sua família é perfeita? Pense comigo, a resposta mais sincera da sua parte é um sonoro não. É um categórico não. Minha família não é perfeita, você pode dizer. Nós temos uma série de problemas, nós temos desavenças, somos divergentes em muitos assuntos. Poucas vezes concordamos em uma decisão. A sua família é assim? A minha família é. Nós temos problemas dentro da nossa família, mas eu quero lembrar você que família é um projeto de Deus. Deus pensou e idealizou a família para fazer bem a essa sociedade. Família é o projeto de Deus. E o texto que nós lemos nessa noite, nós vemos uma família com um problema muito grave. A família criada por Deus ainda no Éden, quando Deus disse: farei o homem à minha imagem e semelhança, e depois disse: olha, multipliquem sobre a terra, Gênesis 1, 28, ali consequentemente nós temos a criação da primeira família, uma família criada por Deus, que habitava um lugar perfeito, uma família que tinha tudo para viver em harmonia, gozar de plena paz, de plena alegria, de viver um relacionamento constante com Deus, um relacionamento intenso e significativo. Mas, no entanto, a família que tinha tudo para ser perfeita, com a entrada do pecado no mundo, passou a viver sérias consequências.
Eu posso citar a você algumas consequências imediatas e algumas consequências a longo prazo. As imediatas, Gênesis diz para nós no verso 16, Gênesis 3,16, a multiplicação da dor no parto, o domínio da parte do homem sobre a mulher e seus desejos, Gênesis 3,16, sofrimento para a produção do alimento, Gênesis 3,17, o cansaço físico, do suor do seu rosto comerás, Gênesis 3,19, a morte física, do pó vieste, ao pó voltará, Gênesis 3,19, e a consequência que eu considero a mais grave, a expulsão do paraíso, a expulsão do Éden, do relacionamento íntimo que havia com o Criador, uma das mais sérias consequências. Consequências ao longo prazo. No texto que nós lemos, a gente vê ainda no verso 5 e 6, a revolta de Caim, a inveja, a ira tomando conta do seu coração, desejo pelo mal, em Gênesis 4, verso 7, o primeiro homicídio no texto que nós lemos, a mentira gerada no coração de Caim, Gênesis 4:9, a maldição decretada por Deus, verso 11, a fuga da presença de Deus e do convívio da família. A Bíblia diz que Caim fugiu da presença de Deus e da sua família. A mágoa na história da família, Gênesis 4:25, quando você lê a declaração que Eva coloca ali, no verso 25, nós vemos, e eu posso imaginar, muita mágoa no coração daquela mulher. Bem, queridos, eu não preciso explicar mais sobre o texto que nós lemos, falando sobre o primeiro homicídio. Esse primeiro homicídio não foi uma discussão de vizinhos, não foi por uma guerra de poder, não foi um homicídio causado por uma intriga, foi causada por um culto. Já imaginou a consequência de uma intriga, ou melhor, de um homicídio causado por causa de um culto que não foi bem recebido diante de Deus? Eu não quero ficar nos exemplos negativos da primeira família. A primeira família tinha tudo para ser perfeita, projeto de Deus para abençoar a humanidade, mas fracassou. E uma pergunta que eu deixo a você, para que você possa meditar: será que Deus desistiu desse projeto? Será que a família continua sendo o projeto de Deus para a sociedade, para as nossas vidas? Será que a família continua sendo o grande projeto de Deus para a sociedade? Você pode imaginar? Eu quero mostrar para você que mesmo com a nossa família sendo completamente imperfeita, tendo muitos problemas, em consequência do pecado da primeira família, nós podemos desenvolver algumas virtudes. E para mostrar as virtudes que nós podemos desenvolver, eu quero esquecer então a família criada no Éden, a partir de Adão e Eva, Caim e Abel e Sete, e quero voltar os nossos olhos para a família de Abraão. A família de Abraão também não era perfeita. A família de Abraão teve muitos problemas, e você pode aí mentalmente, você que conhece as Escrituras, pode mentalmente fazer uma lista de problemas, de inúmeros problemas que essa família teve. Mas na pessoa de Abraão, algumas virtudes foram cultivadas dentro dessa família, e eu quero que você preste muita atenção, porque a sua família pode desenvolver algumas virtudes para a honra e glória de Deus. A primeira virtude que a sua família pode desenvolver é a obediência.
Quando nós lemos Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 5, nós vemos Deus chamando Abraão para sair da sua parentela e ir para uma terra distante. E a Bíblia diz, em especial no verso 5, que Abraão juntou todos os da sua casa, os seus escravos, os seus empregados, e partiu para Canaã. Queridos, Abraão partiu sem questionar a Deus, ele apenas obedeceu, mas no verso 3 em especial diz que Deus decretou uma promessa a Abraão: farei de você uma grande nação, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, e muitas gerações, muitas famílias serão abençoadas através de você. Mas preste atenção, havia uma promessa, mas com certeza, inúmeras incertezas. Você já imaginou Abraão saindo da sua parentela, levando consigo a sua esposa e os seus escravos, os seus servos? Quantas incertezas! Incerteza sobre se iriam chegar a um destino, se morreriam no deserto, se passariam fome, se teriam o que comer. Quantas incertezas haviam no coração de Abraão, mas ele obedeceu ao chamado de Deus, e ele saiu da sua parentela. Você pode desfrutar das promessas de Deus obedecendo. Aliás, meus amados irmãos, eu quero lembrar você que a Bíblia está cheia das promessas de Deus, mas todas elas têm uma condição: a obediência. Você e sua família precisam obedecer aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está declarando no seu coração, aquilo que Deus está ordenando a você. A promessa a Abraão era fazer dele pai de uma grande nação, um homem abençoado e abençoador. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Como resultado disso, quando nós lemos Mateus capítulo 1, verso 1, na genealogia de Jesus, a Bíblia diz o seguinte: genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Nós fomos alcançados por essa promessa. Eu creio que vale a pena desenvolvermos a virtude da obediência. Todos aqueles que são obedientes têm muito a ganhar. Um pai recompensa com mais prazer aquele filho que é obediente. E eu creio que da parte de Deus também, Deus tem prazer em abençoar aqueles que são obedientes. Eu quero destacar aqui algumas vantagens para aquele que obedece aquilo que Deus está determinando, aquilo que Deus está pedindo. O Salmo 128 deixa muito claro que aquele que é obediente vai gerar frutos, muitos frutos. Sua casa será abençoada. A obediência a Deus também atrai prosperidade nas nossas vidas. Quando estamos andando em obediência, Deus nos livra dos nossos inimigos. É o que diz Salmo 91 para nós. Você e sua família podem desenvolver a virtude da obediência. E você pode fazer uma checagem rápida no seu coração. Será que eu e minha família estamos andando em obediência? Essa é a primeira virtude. A segunda virtude que a sua família pode desenvolver e que a minha família pode desenvolver é o temor ao Senhor. Nós podemos andar em temor ao Senhor.
E aqui eu quero esclarecer a você que está nos vendo agora, que muitas vezes nós confundimos temor com medo. Temor não é medo, temor é reverência, temor é dedicar a sua vida e obedecer a Deus. Temor não é medo. Um coração cheio de medo não agrada ao Senhor, mas um coração temente a Deus agrada ao Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos que ele era um homem temente a Deus. Primeiro, porque ele obedece a Deus. E Abraão demonstra na prática, logo depois que ele tem o seu primeiro filho. Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. Você imagina um homem já com idade avançada, depois de sua esposa ter gerado um filho, e ele tendo plena convicção que a promessa de Deus estava acontecendo na sua vida, e de repente Deus diz: olha, eu quero o seu filho em sacrifício a mim. Muitos pensamentos devem ter passado na cabeça de Abraão, mas ele, além de obedecer, como um homem temente a Deus, ele então resolve oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Você conhece a história? Não houve sacrifício, porque Deus intervém naquele momento e diz: agora sim, você provou que está me entregando o seu melhor. Ele estava entregando aquilo que era mais precioso ao seu coração para Deus. Queridos, em temor, nós podemos entregar tudo aquilo que tem valor para nós. Em temor ao Senhor, muitas vezes, Deus vai nos pedir aquilo que tem valor para nós. Gênesis 22:12, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Temor a Deus nos faz entregar aquilo que temos como valioso. Temor a Deus é, acima de tudo, demonstrar confiança a Ele. Quando Deus pede Isaque em sacrifício, Abraão, mais uma vez, não questiona. Ele apenas convida o seu filho e vai para o lugar que o Senhor havia determinado para fazer aquele sacrifício. Temor ao Senhor é saber que, embora possamos perder tudo aquilo que nós conquistamos, que nós ganhamos ao longo da vida, temor ao Senhor é saber que o Senhor merece tudo o de melhor que nós temos. Nós não precisamos ter medo de Deus, precisamos apenas temer a Deus. Eu e a minha família precisamos temer ao Senhor. Você e sua família podem desenvolver a virtude do temor. E aquele que teme ao Senhor também é recompensado. Assim como obediência traz recompensa para nós, o temor ao Senhor também traz recompensa a nós. Quem teme a Deus é coroado com sabedoria, diz a palavra para nós. Quem teme a Deus terá seus dias prolongados na terra. Provérbios 10:27 aponta isso para nós. Quem teme a Deus será guardado dos laços da morte. Provérbios 14:27. O segredo para termos uma família abençoada, o segredo para termos uma família próspera, o segredo para termos uma família recompensada pela graça e pela glória de Deus, é temer ao Senhor. A terceira virtude que eu quero apresentar para você é a fé inabalável. Você sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas esperam.
Fé fala de esperança. Fé fala de colocarmos a nossa confiança plena em Deus. Nós temos dificuldade com isso. Sabe por quê? Porque nós confiamos muito mais naquilo que nós vemos. Nós não conseguimos confiar em algo que nós não vemos. A esperança no nosso coração, muitas vezes, ela morre porque nós não cremos que algo pode realmente acontecer. Porém, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós encontramos ali um homem com uma fé inabalável em Deus. Tanto é que as Escrituras, muitas vezes, se refere a Abraão como amigo de Deus. Alguém que depositou a sua fé total em Deus. Quando olhamos para Abraão, nós podemos aprender e desenvolver a virtude da fé. Você sabe, existe fé para a salvação, existe fé como um dom, existe fé em obedecer também a Deus. Só para você ter uma ideia, como Abraão depositou a sua fé em Deus, quando ele sai da sua parentela para ir para Canaã, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saiu da sua parentela e foi para Canaã. Hebreus 11:8 diz isso para nós. Em obediência, em fé, ele saiu de onde ele tinha sua vida estabelecida, onde ele já conhecia todo mundo, onde ele já negociava com pessoas, onde a sua família tinha segurança, e foi para uma terra onde ele não conhecia nada, onde ele foi desafiado a viver de uma maneira totalmente diferente. Fé. Nós também podemos ver que Abraão depositou a sua fé em Deus quando foi chamado para sacrificar Isaque. Eu vou repetir, porque ele saiu sem questionar Deus. Ele não disse: Deus, esse é o meu único filho. Deus, o Senhor me deu, agora o Senhor está me tomando. Não, ele apenas, em obediência e fé, cumpriu aquilo que Deus havia pedido para ele. Queridos, todas as vezes que nós exercemos a nossa fé, todas as vezes que nossa fé é depositada em Deus, nós sabemos e nós temos a convicção de que Deus vai resolver. Não há problema que Deus não possa resolver. Não há nada que você e a sua família esteja vivendo hoje que pela fé em Deus não possa ser resolvido. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Deus tem poder para solucionar todos os problemas que nós estamos vivendo. Basta depositarmos nossa fé no Senhor. E se porventura você aí nesse momento esteja pensando: olha, eu não tenho tanta fé assim. Quero lembrar a você que certa vez um homem chegou a Jesus e disse: Senhor, aumenta a minha fé. Então você pode pedir a Deus para que Ele aumente a sua fé. Como família de Deus, que tipo de fé você tem exercido? Que tipo de fé você tem praticado? Nós temos crido nas promessas de Deus, as promessas que Deus tem feito para as nossas vidas, para a nossa casa. Você tem obedecido? Você tem obedecido ao Senhor? Vocês têm desenvolvido fé aí na sua casa, como família? Devemos ter fé. Abraão creu no invisível. Abraão creu naquilo que Deus havia falado. Abraão creu nas promessas que Deus havia feito.
Em Romanos, nós temos uma expressão significativa para descrever a fé de Abraão. E ela diz: o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Romanos 4,18. Não havia qualquer esperança para Abraão que não fosse a sua fé em Deus. Queridos, quando achamos que tudo está perdido, ainda nos resta crer na palavra de Deus. Queridos, quando achamos que tudo está perdido, ainda nos resta crer na palavra de Deus. Deus tem poder para mover céus e terra em nosso favor. Deus tem poder para mover tudo ao nosso favor. Deus tem poder para calar as tempestades que vêm diante de nossas famílias. Deus tem poder. Deus é um Deus de milagre. E quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, milagres acontecem. Vou declarar em nome de Jesus que a sua família é abençoada por Deus. Eu quero declarar também que essas virtudes que nós falamos aqui nessa noite serão geradas aí na sua casa. Eu creio que Deus está movendo nesse tempo a sua mão poderosa para alcançar e tocar a sua família. E talvez aí no seu coração esteja passando realmente aqueles pensamentos: eu não tenho uma família perfeita, a minha família, ela vive muitos problemas, muitas confusões. E realmente, não espere a sua família se tornar perfeita para começar a desenvolver virtudes. Não espere a sua família se tornar perfeita para começar a desenvolver virtudes. Eu tenho certeza que na sua família, talvez não sejam essas as virtudes, mas outras já foram geradas. O que eu quero que você pense nessa noite comigo é: volte os seus olhos para aquilo que realmente tem valor. A sua família tem valor. Ela não vai ser perfeita nesse mundo, mas ela vai continuar sendo o projeto de Deus para essa humanidade, para essa sociedade. A sua família é projeto de Deus para esse tempo, e você precisa olhar para as virtudes que tem aí na sua casa. E essas virtudes que nós pregamos nessa noite também podem ser geradas aí na sua família. Obediência a Deus, aos estatutos, aos mandamentos, à ordem de Deus, à palavra de Deus. A sua família pode ser uma família obediente a Deus em todas as circunstâncias da vida. A sua família pode ser uma família temente a Deus. A sua família pode desenvolver essa virtude e entregar a Deus aquilo que ela tem de melhor, não porque tem medo de Deus, mas porque adora esse Deus com toda a sua essência, e para Ele, e oferece a Ele o seu melhor. A sua família pode desenvolver uma fé inabalável, a confiança plena de que Deus está agindo em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara as famílias. Deus continua operando os seus milagres, as suas maravilhas, e o que você precisa entender é: eu tenho que colocar a minha fé exclusivamente no Senhor. E eu tenho plena certeza e convicção da parte do Senhor e da parte do Espírito Santo de Deus, que a sua família vai ser melhorada no Senhor todos os dias. Sabe, homem, você tem uma grande responsabilidade com a sua família. Sabe, mamãe, você tem uma grande responsabilidade com seus filhos.
Sabe, esposa, você tem uma grande responsabilidade com seu esposo e com os seus filhos. Gerar virtudes que agradam e que adorem a Deus. Gerar virtudes que glorifiquem a Deus. Talvez você esteja sozinho aí na sua casa, pensando no seu coração: eu não tenho família. Mas eu creio que essas virtudes podem ser geradas também em você. Um homem, uma mulher obediente a Deus, temente a Deus, com uma fé inabalável. E no tempo certo, Deus vai abençoar você e toda a sua casa. Eu quero orar, colocando a sua vida nesse momento no altar do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todas as famílias que estão conectadas a nós nesse momento. Eu oro por todos aqueles, ó Deus, que verão ainda a gravação desse vídeo em um outro momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor agora estenda a sua mão sobre todos eles, gerando no coração de cada família, gerando no centro de cada família as virtudes que o Senhor quer, que o Senhor tem para cada família. Deus, nós entendemos que o Senhor não abandonou a família, que a família continua sendo um grande projeto do Senhor para abençoar a sociedade, para abençoar as nações. Nós cremos, Pai. Nós sabemos que não temos uma família perfeita, mas nós temos uma família melhorada em Cristo Jesus, e essa família tem virtude sim, e essa família tem virtude para honrar e louvar e adorar o seu nome. Por isso, Pai, toma cada coração agora, toma cada família nas tuas mãos e abençoa segundo a proporção do Senhor para cada família. Amém. Não esqueça de deixar o seu like lá no nosso YouTube, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.